Olá, querido. Bom estar com você no estudo da lição desta semana. O propósito da lição é apresentar o tema central da Epístola aos Romanos, que é o tema da justificação pela fé. A palavra justificação é um termo jurídico. Veja, um delinquente transgrediu a lei e merece castigo. Mas alguém que não deve nada à justiça, porque sempre cumpriu a lei ao pé da letra, se oferece para receber o castigo que o delinquente merece. Se o delinquente aceitar a oferta, está livre e é como se nunca tivesse transgredido a lei. Não porque o tenha feito ou não o tenha feito, mas porque outra pessoa levou sobre si as transgressões do delinquente. Bem, na vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós, os seres humanos, tínhamos transgredido a lei de Deus e estávamos condenados a morrer pelo nosso delito. Mas o Senhor Jesus se apresentou, se ofereceu voluntariamente para pagar o castigo da nossa transgressão. Agora, se o pecador exercitar a fé e acreditar na substituição de Jesus, é justificado pela fé. Esse é o tema central da Epístola aos Romanos. Vejamos. O primeiro texto a ser analisado nesta semana é Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. Diz assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quem está sob a lei? Paulo se referia nesse tempo aos que estavam sob a jurisdição da lei, ou seja, aos judeus. Mas o pensamento central deste texto não é quem deve ou quem não deve cumprir a lei, mas sim qual é o propósito da lei. Paulo menciona, em primeiro lugar, para o que a lei não serve. Ele diz, não serve para justificar nem para salvar. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, diz Paulo. Então, para que serve a lei? O próprio Paulo responde: pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei apenas serve para mostrar o pecado. O povo judeu estava sob a lei porque estava sob a sua jurisdição. Para o povo judeu, a lei estava formada não apenas pelos 10 mandamentos, mas por todo o sistema de cerimônias e sacrifícios que anunciavam a vinda do Messias. Mas os judeus iam mais além. Para eles, a lei, ou o Torá, como eles chamavam, eram todos os ensinamentos do Velho Testamento. E Paulo afirma que esses ensinamentos, por mais que fossem bons, não tinham nenhum valor para efeito de salvação. Existe algo mais. Quando o Messias veio e morreu na cruz, já não era mais preciso o cerimonial dos sacrifícios, dos símbolos. Então, hoje devemos entender, desde este contexto, que a lei moral dos 10 mandamentos também não servem para justificar ninguém. A função da lei é apenas mostrar o pecado e não salvar. Usando um exemplo, poderíamos afirmar que a lei pode salvar tanto quanto o raio-x pode curar. Oh, querido, o raio-x não cura, somente mostra onde está o mal. Com a lei acontece a mesma coisa. Não justifica, apenas mostra o pecado. A segunda parte da lição apresenta o texto de Romanos 3, 21. Eu vou ler para você. Diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Para entender o que este texto está afirmando, temos que considerar a situação de Israel. Para
a vinda do Messias era algo que eles esperavam para o futuro. Já para nós, a morte de Cristo no Calvário é uma realidade, já aconteceu. Quer dizer, não precisamos mais fazer sacrifícios que apontem a uma futura esperança, porque para nós já é realidade, mas com Israel era diferente. Talvez por isso eles não entenderam a justificação pela fé em sua plenitude. Não é que no Velho Testamento não existisse justificação pela fé. Lembre-se que Abraão é chamado o pai da fé. Mas foram poucos os que entenderam o tema com claridade. A maioria passou a confiar na obediência à lei como fonte de salvação. Mas, querido, a vida lhes ensinou que por mais que se esforçavam para cumprir, não podiam. Não podiam cumprir as exigências da lei. E isso os desesperava, ao ponto de inventarem uma montanha de tradições que faziam da obediência um jugo escravizador. Mas agora vem Paulo e lhes diz que a justiça de Deus se manifestou. E disse também que a própria lei testifica da justiça. Em que sentido a lei testifica da justiça? No sentido de que por mais que você se esforce, a lei sempre vai mostrar a sua vida errada, o que está faltando. E dessa forma, você vai sentir a necessidade de ir a Cristo. Querido, infelizmente, eles não conseguiram entender. Mas o que me preocupa é que hoje em dia, às vezes, também não conseguimos entender. Por exemplo, quando um cristão diz que a lei já não tem vigência, porque Cristo morreu na cruz e a lei foi anulada na cruz, me diz uma coisa: entendeu o que realmente aconteceu? Ou anda confuso? Tão confuso como os judeus cristãos que se convertiam no primeiro século. Confuso. Por mais boas intenções que tenham, estão confusos. Sabe? Este assunto é para pensar seriamente. Bom, a terceira parte da lição nos leva a meditar em Romanos 3, 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Querido, aqui entra outro ponto importantíssimo da justificação, que é a graça maravilhosa de Jesus. Para entender o que é a graça, precisamos entender o que é misericórdia. Pela sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos, que é a morte. E pela sua graça, nos dá o que não merecemos, que é a vida. Não temos que fazer nada, somente aceitar. Deus faz tudo. A justificação, ou seja, o ser declarado, ser considerado justo, é um ato gratuito que Deus oferece para você por amor. O fato de que você é justificado significa que você é justo como se nunca tivesse pecado. Mas é mais do que isso. Não significa apenas que Deus vê você como se nunca tivesse pecado, mas significa também que para Deus é como se você sempre tivesse vivido uma vida reta. Quer dizer, é como se desde o dia que você nasceu tivesse amado o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Como pode Deus ver você desse jeito? É que Ele tiver revestido com a sua perfeita justiça, a perfeita justiça do perfeito Filho, te vê tão justo quanto Jesus é. Em você mesmo, é claro, não existe justiça absoluta. Mas quando você vai a Jesus e se esconde nele, Deus coloca no seu ser a justiça perfeita de Jesus Cristo. Deus agora vê você como se você fosse um filho justo. Não é isso maravilhoso?